Bom, pessoal, vamos aqui para mais um artigo. Esse artigo eu achei extremamente interessante porque fala de um assunto que muitas vezes é polêmico, às vezes tem muitas pessoas que defendem com unhas e dentes e tem alguns até profissionais da saúde que são contra. Eu vou trazer aqui um artigo, né, uma revisão científica bem atualizada para a gente poder discutir este artigo de forma geral e aí a gente começar a ter bases para poder formar uma opinião, né? Então vamos lá para o artigo. Esse artigo mostra o quê? Benefícios da testosterona no corpo humano. Esse aqui é a forma que você tem de buscar o artigo na internet. Porém, eu vou deixar o link do artigo aqui embaixo para facilitar a vida de vocês. Mais uma vez, conversar com vocês sobre aqui, ó, 2025, artigo super recente. E vamos para a introdução desse artigo. Olha lá, ele aborda de forma bem direta a importância da gente repor a testosterona, tá? Tanto para homens quanto para mulheres, ou qual seria a utilidade da importância da gente repor essa testosterona, beleza? E ele fala um pouco da ação da testosterona em todo o ciclo de vida da pessoa, seja ela desde o desenvolvimento fetal até o envelhecimento, e um impacto que isso pode trazer na saúde muito além daquilo que muitas pessoas imaginam. Então, o objetivo do estudo é esse aqui, ó: avaliar os efeitos das testosteronas em pacientes sem patologia. Então, quando eu falo aqui, pacientes normais, sem nenhuma doença específica, e ele vai abordar 5 temas principais, 5 partes principais. Função sexual, que é o mais conhecido, que as pessoas mais falam, né? Saúde óssea, força muscular, é um outro aspecto muito significativo de quem está buscando testosterona. Na grande maioria das vezes, as pessoas, pelo menos quando me buscam, e que têm uma visão um pouco diminuída da importância da testosterona, eles buscam principalmente função sexual e ganho na academia, né? Seja anabolismo ou força muscular. Mas aqui a gente vai discutir ainda saúde óssea, depressão e função endotelial, que aí eu vou mostrar para vocês o que seria isso. Quais foram os métodos utilizados? Então, esse é um artigo retrospectivo, onde foi feita uma revisão da literatura, olha só, de 1993 até 2025. Então, pegam desde conceitos que foram descritos lá atrás até conceitos extremamente atuais, beleza? E ele fez, através de protocolos, né, de revisão sistemática, né? Então, ele pegou estudos observacionais, descritivos, experimentais. Não é causa-relação, como a gente precisa de uma meta-análise, por exemplo, mas todos esses exames, todos esses estudos foram com humanos, o que é muito importante para a gente não ter aqui o fator de confusão. Agora vamos para a discussão, que aqui que está a melhor parte. Ele dividiu aqui exatamente naqueles 5 grupos de impacto na saúde e depois se é seguro ou não. Então vamos lá, função sexual, e aqui tanto masculino quanto feminino. Então vamos lá, terapia de reposição hormonal com testosterona mostrou sim benefícios consistentes, tanto em homens quanto mulheres, com baixos níveis hormonais para melhora da função sexual, certo? Tanto em libido, função erétil masculina, lógico, e satisfação sexual. Então a gente consegue ver aqui que tem muita gente que fala que não é para repor testosterona em mulheres. É lógico que na mulher a gente não vai ter o benefício da ereção, óbvio, mas a gente tem melhora tanto de libido quanto satisfação sexual naquelas pessoas que precisam do hormônio, certo? Saúde óssea, que é algo muito importante para... Opa, faltou um azinho aqui, que é muito importante para todo mundo, principalmente para as mulheres depois da menopausa. Então, ó, a testosterona atua diretamente nas células ósseas. E aqui a gente classificou em osteoblasto e osteoclasto, mas são células ósseas que melhoram a densidade mineral óssea, beleza? Recomendada em homens sintomáticos que tenham uma baixa produção de testosterona, também em mulheres. Agora, mais importante, qual é a via? A gente já está falando da testosterona como hormônio, mas o que mais deu resultado na densidade mineral óssea foram os implantes. Por quê? Porque o implante ele tem uma liberação constante da testosterona no organismo. Terceiro ponto que é muito conhecido e muito buscado, força e massa muscular.
Então, sim, a testosterona estimula a síntese proteica que ajuda ou é essencial na hipertrofia, no ganho de massa muscular e melhora tanto a questão da força quanto a questão da função física. Função, principalmente falando aí em idosos, porque quando você tem músculos fracos, você fica mais suscetível à queda, você tem tempo de reação quando acontece alguma coisa maior e isso pode levar à patologia, beleza? Agora, uma que nem todo mundo conhece, uma função que nem todo mundo conhece da testosterona, humor e depressão. Então, está comprovado através da análise desses artigos científicos que a redução de sintomas compressivos acontecem quando a gente repõe testosterona, principalmente em casos leves de depressão em homens que estão com a testosterona baixa. E também tiveram efeitos antidepressivos em alguns grupos específicos que não dá para colocar aqui todos. Mas sim, melhora o humor e melhora a depressão, principalmente em casos leves de pessoas que precisam da testosterona. Função endotelial. Traduzindo isso, endotélio é aquela célula que está dentro dos nossos vasos sanguíneos, beleza? E ele é essencial para que a gente tenha uma saúde dos vasos sanguíneos e cardiovascular. Então, é muito importante que eu tenha um endotélio bom para que eu não tenha infarto, AVC, trombose, etc. E a testosterona produz uma substância que se chama óxido nítrico, que faz vasodilatação. Vasodilatação melhora, inclusive, a minha pressão arterial. Ela melhora e repara essas células endoteliais e diminui a inflamação, beleza? E uma testosterona ainda está relacionada. Se eu tenho todas essas melhoras aqui da testosterona, diminui a disfunção endotelial, diminui a aterosclerose, que são as placas que fazem, por exemplo, o infarto no coração, e diminui evento cardiovascular. Bom, mas com tanto benefício assim, será que repor testosterona é seguro? Olha o que esse artigo traz. Ele é seguro, com poucos efeitos negativos, certo? E quais são os pontos que nós temos que ficar atentos? Marcadores lipídicos, que é o colesterol e triglicerídeo principalmente, marcador de glicose, de glicemia, que é a glicose no sangue, e marcadores de pressão arterial. Ficar atentos nesses, mas mesmo avaliando todos esses é super seguro. Pode ter efeito adverso? Sim. Por exemplo, relacionado a crescimento de pelos, especialmente em mulheres, porém a gente tem que avaliar isso com bastante tranquilidade, porque esses efeitos são dose dependentes. É só diminuir a dose ou trocar a via de administração. E por último, gente, conclusão. Reposição de testosterona oferece benefícios em todas as 5 áreas estudadas que a gente avaliou, e é lógico que quanto mais ensaios clínicos randomizados, quanto mais pesquisa científica, mais dados a gente vai ter para confirmar. Agora, acabou o artigo, vou falar a minha prática clínica. Pacientes sintomáticos, tanto homens quanto mulheres, pacientes que têm alterações laboratoriais, se beneficiam muito da reposição de testosterona. Eu costumo fazer muito esse tipo de reposição, principalmente em idoso e idosas, né, com todo o cuidado possível, mas para pacientes que se beneficiam muito de todas essas alterações, principalmente questão de sistema nervoso central, né, diminuindo aí casos de demência, proteção cardiovascular e também ganho de massa muscular que esses pacientes tanto precisam para ter uma vida mais satisfatória, mais independente, certo? Então, gente, ó, eu acho que esse é um artigo sensacional. Eu acho que se também você curtiu esse artigo como eu curti, coloca o like aqui embaixo, manda esse artigo para mais pessoas, manda esse link para outras pessoas que estão na dúvida se querem ou se não querem fazer essa reposição hormonal, porque realmente a gente viu que, por esse artigo está trazendo, que esse tipo de reposição é muito significativa para aqueles pacientes que têm necessidade, que têm clínica e que têm alteração laboratorial, beleza? Então fica aqui que toda semana eu estou discutindo um caso, um artigo novo com vocês, e isso para trazer para vocês respaldo para vocês tomarem as melhores decisões nas vidas de vocês, tá bom? Até a próxima!